introdução, nosso Denis essa reflexão logo no início do século passado, para que a gente pudesse abrir portas, né, para o entendimento. E para que a gente possa entender um pouco da proposta dele, é interessante a gente ver um pouco do papel dele na doutrina espírita após o desencarne nosso meio, Kardec. Ele nasceu em 1846, desencarnou em 1927, França. Portanto, viveu 31 anos. Então, ele foi um pensador, né, espírito, médium, um dos principais continuadores do espiritismo após a morte de Kardec, juntamente com Gabriel Delane e Camille Flammarion. Essa citação, né, esses três que abraçaram a doutrina espírita para dar sua oportunidade, a gente vê que o Gabriel Delane nasceu em 1857, né? O pai dele, que era amigo de Kardec, e a mãe, uma médium, uma das colaboradoras de codificação do espiritismo como médium. Flammarion nasceu em 1842, foi um astrônomo, pesquisador e divulgador científico francês. Então, ligados à ciência. E o Denis, o Leon, ele foi um autodidata, possuía tanto os títulos acadêmicos, mas as suas inclinações para as letras, para a filosofia, o levou por 18 anos a encontrar o livro dos Espíritos e se tornou um adepto da doutrina espírita. Desempenhou um grande papel, né, na educação, enfrentando até críticas severas na época. Positivismo materialista, tudo se resolvia nas faculdades humanas, ignorando as questões espirituais, então ficavam mais voltados para a matéria. O ateísmo, que abolia toda religiosidade. O catolicismo também já tinha os seus dogmas assim elaborados, né? Ele ainda trabalhou na maçonaria. Então foi um jovem, mas começou a desenvolver esse trabalho de pesquisa na doutrina espírita, grande fundador e continua o espiritismo com esses dois companheiros. Então, em 1925, ele foi aclamado presidente do Congresso Espírita Internacional, vaidoso, enxergou pouco, onde foi formada a Federação Espírita Internacional. Isso devido ao grande trabalho, labor do Leon Denis na divulgação da doutrina espírita, né? E nesse congresso, queriam tirar o aspecto religioso da doutrina, mas ele severamente, né, bateu, apesar de já estar numa idade avançada, e devido ao respeito que tinha pelo seu trabalho, pela sua atuação, não foi abolido esse aspecto desse congresso espírita internacional que foi realizado em Paris. Ele teve também uma grande produção literária na pesquisa da doutrina espírita. E elevaram esse trabalho intenso, levou a ser classificado como apóstolo do espiritismo. Ele, como ele veio depois de Kardec, né? Como os apóstolos vieram do Cristo, ele foi considerado o apóstolo, é considerado o apóstolo do espiritismo. Trabalhou incessante para o desenvolvimento da ideia espírita. Ele tem vários livros, né? A FEB, já nos primeiros, já trouxe as obras para todos nós, começando com o cristianismo e o espiritismo. Depois tem um livro, Depois da Morte, Espíritos e Médiuns, Joana d'Arc, médium, visível, além da sobrevivência do ser, o espiritismo do clero católico, o espiritismo na arte. Nós chegamos no problema do ser, destino da dor, da nossa
sessão da tarde. Esse livro tem trazer essa análise sobre a evolução do pensamento, no seu capítulo da parte primeira. Então, a gente vê pelos próprios títulos, né, qual a dedicação dele na compreensão, análise e divulgação dessas ideias espíritas. E tem os pensamentos dele, faz nos refletir por que ele escreveu esse livro. Ele afirma que a verdade assemelha-se às gotas de chuva que têm a extremidade de enquanto ali estão suspensas. Brilha como diamantes puros no esplendor do dia. Então, todos nós, quando vemos uma gota de água, né, de chuva, uma planta numa folha, ela realmente parece diamante sob o reflexo do sol, ali apegada àquela folha. Então, é de toda pureza, de toda beleza. Depois ele fala, mas quando tocam o chão, misturam-se as gotas das impurezas. Assim, em cada religião, o erro, fruto da terra, mistura-se a verdade, que é o bem dos céus. A inspiração, a analogia que ele faz, dessa chuva que quando cai a terra, então ela se mistura. Já não tem saque. Então ele fala que as ideias superiores, as ideias que vêm do céu, muitas vezes no contato com a terra, ela vem as impurezas, não da ideia, não da mensagem, mas, né, do que está em nós mesmos, que maculamos muitas vezes essas ideias. Né? Então ele já dá uma chamada, né, para o nosso entendimento. E ele também vai falar da existência. Recorda-te que a vida é curta. Esforce-te, pois, para conquistar enquanto podes aquilo que vieste aqui dar. O seu verdadeiro aperfeiçoamento. Então, nesses dois pensamentos, ele pode cumprir quando ele vai trabalhar o livro do problema do ser, do destino da dor. Já começa nos falando que é um problema. Porque os nossos destinos, muitas vezes, né, a nossa trajetória, muitas vezes que nos leva à dor por causa das nossas impurezas, segundo a compreensão global do mas chega muita pureza dos céus. Posto isso, né, nos equalizando com o pensamento, a gente entra, então, no objeto de estudo, que é a evolução do pensamento. Eugênio. Na introdução do livro, ele nos diz o seguinte: escutai as vozes educadoras do Eugênio. elas trazem uma relação Ele me ouve? com segredos do além, que o homem tem necessidade de conhecer para melhor viver, melhor agir e melhor morrer. Está no prefácio, na introdução do livro do Ser do Destino. Eugênio, você me ouve? Tem trazer o trabalho mediúnico, o trabalho do Espírito, dado pelo Espírito, os esclarecimentos para todos nós da humanidade, para conhecer como melhor viver, como agir melhor, para que nós tenhamos uma passagem de carne melhor. Né? Isso foi em 1908. Eugênio, você me ouve? Depois aqui no Brasil em 1919. Então, na primeira parte que ele fala de pensamento, é um capítulo belíssimo e fazer novas reflexões. Alessandro, você me ouve? A respeito de todo. Sim, mas o Eugênio não está ouvindo, não. Então, ele Você está pequeno, né? Então, ele fala o seguinte: a primeira coisa que ele coloca que chama atenção. O voo do pensamento precede sempre e excede os meios da ação da ciência positiva. Os instrumentos nada seriam sem inteligência e vontade positiva. Ora, ele era uma pessoa combatida pelo positivismo materialista, que trabalhava as coisas concretas, né? Materiais.
E aqui ele dá uma chamada que o pensamento é antes da realização. Tudo que chegou-se a concretizar, né, foi pela vontade e pelo impulso da inteligência do ser que a idealizou. Então, anterior à materialidade feito, existe, então, uma espiritualidade, podemos assim dizer, né? Então, não é o fato de eu ter uma coisa testemunha, verdade, mas anterior àquela verdade, àquela realização, materialização de algum feito, houve uma inteligência pensante. Então, já dá uma chamada para a despertar a presença do espírito. Depois ele vai para a ciência. A ciência é incerta, é mutável, renova-se sem cessar. Os seus métodos, teoria e cálculo, com grandes custos arquitetados, desabam ante uma observação mais atenta ou indução mais profunda para dar lugar às novas teorias que não terão maior estabilidade. Ele fala que a ciência ela é progressista, ou seja, as descobertas dependem do esforço daqueles que trabalham nos laboratórios, conseguem juntar algumas peças da criação e vão tendo acesso ao conhecimento da verdade, mas não da verdade absoluta. E ainda nos cita, no cenário mais progressista, que muitas coisas, né, com um estudo mais aprofundado, com a própria evolução do ser, vão sendo ampliados. Como a gente observa a ciência incessantemente, né? As coisas que pensavam-se de uma forma, já foram descobertas de outra forma, outras coisas que estavam no seu limite, andou um pouco mais na sua compreensão, e através desse estudo incessante, vamos se montando essa construção da verdade, os recursos, né, liberados pela divindade para a nossa observação e vivência aqui na Terra. Então, quer dizer, fala dessa incerta porque não é uma certeza absoluta, mas, né, é de um esforço muito grande arquitetado pelos que estão avante na percepção científica, né, os missionários que vêm para essa tarefa, fazer refutações. Kardec nos fala, né, que acompanhar a ciência, são missionários que estão ampliando as nossas possibilidades de conhecimento de nós mesmos. Então, ele coloca isso justamente para que a gente possa associar a essa biografia dele, né? Foi combatido. Então, nós falamos do paganismo, falamos da ciência, e ele fala da religião, né? O paganismo representa uma concepção mais elevada, posto que mais antropomórfica. Nele, os deuses são semelhantes aos homens, têm todas as suas paixões, todas as suas fraquezas. Ele vem falar dessa concepção dos deuses, que surgiu lá atrás, principalmente, para essa proximidade, nos fazem já até também vislumbrando as possibilidades como filhos da criação. Então, os deuses eles direcionavam mais as nossas questões da vida material. Então, ficou uma proximidade até que a gente chega no cristianismo, né? Mas acima da ideia cristã, essencialmente feito no sacrifício e abdicação. Depois nós caímos no cristianismo, isso aqui ele tratando as religiões, faz essa ideia, começa lá pelo paganismo, né? Vem trazer até chegar à era cristã, que a religião, o cristianismo, tem uma interpretação mais do sofrimento, ou seja, mais de obstrução da nossa materialidade, né? Então, o que ele conclui para nós? O paganismo grego era uma religião da natureza radiosa. O cristianismo é da humanidade sofredora. Então, ele traz a percepção do pensamento,
aqui, como eu disse, tem resultado, até que chega ao ponto que ele está estudando as possibilidades, né, da evolução do ser através do contato com a doutrina espírita, para trazer novas realidades, novas possibilidades. Percebe um esforço muito grande para que rompam essas barreiras e possa ter o acesso maior às instruções que os espíritos devem trazer, ainda com uma humanidade atrasada em ciência, em religiosidade. E ele resume, então, o que seria para ele o cristianismo. Ele coloca que o cristianismo era a lei de amor e liberdade. As igrejas fizeram dele uma lei de amor e escravidão. Daí afastarem gradualmente da igreja os pensadores. Daí o enfraquecimento do espírito religioso. Então ele fala que essa postura, ao adotar a doutrina cristã em Roma, né, o que aconteceu? A lei do Cristo de amor e liberdade, ela foi convertida de temor e escravidão. Então aqueles que estavam à frente espiritualmente, assim dizer, poderiam se acrescentar naquele momento aspectos da divindade com maior clareza, com maior proximidade, afastaram. E isso aí enfraqueceu, evidentemente, o sentido religioso na sua acepção da palavra. Leon Denis ainda fala que aí o materialismo ele ganhou um terreno. A sua moral, que pretende fora da ciência, que proclama a necessidade da luta da vida, o desaparecimento dos fracos, a seleção dos fortes, reina hoje quase como soberana, tanto na vida pública quanto na vida privada. Todas as atividades se aplicam à conquista do bem-estar, dos gozos físicos. Por falta de preparação moral e de disciplina, a alma perde as suas energias. O que ele conclui? Devido a esse enfraquecimento da época, né, as energias espirituais foram sugadas através de você se posicionar na Terra ou no mundo material. Ele fala tanto na vida privada, né, quanto na vida pública. A concorrência de você se estabelecer, os fortes superarem, né, os fracos tentar crescer para serem fortes. E ele fala isso há 100 anos atrás, a gente vê. E nós ainda continuamos ainda com o materialismo imperativo do pensamento. Muita conquista da vida material e pouco entendimento, lutas para as coisas espirituais. E é a proposta que Leon Denis apresenta nesse capítulo. Então, ele, para aquela época, 100 anos é pouco tempo em termos de eternidade, né? Um amadurecimento espiritual, mas já era claro para Leon Denis essa postura, essa posição que ele relata, essa evolução do pensamento. Então, aqui ele traz para a gente, até esse momento, essa percepção que ele tem desde lá do início, desse desenvolvimento do pensamento científico, filosófico e religioso. Então, ele chegou a essa conclusão, né, ainda muito material do ser, essa luta que se estava para se estabelecer no estar destaque na vida. E isso consome muita energia, ou seja, enfraquece as questões espirituais. Então, ele vem falar de uma forma que a gente vê que ele está tratando diretamente do ensinamento dos espíritos através da obra da comunicação. Então, ele diz o seguinte: a ideia religiosa acaba de percorrer o seu ciclo interior. Se vão desempenhando os planos de uma espiritualidade mais elevada. Pode-se dizer que a religião é o esforço da humanidade para comunicar com a essência eterna. Aí a gente lê essa frase
nesse período que estava iniciando, estava acontecendo, digamos assim, claramente que ele fala a purificação da espírita, e aí a gente entende também a sua veemência ao inibir, retirar o aspecto científico do espírito, desculpa, o aspecto religioso do espírito, coisa que muitos defendem até os dias de hoje, né? O espiritismo foi concebido pela ciência, como é que ele caminha com o aspecto religioso? Trazem essa responsabilidade até para Chico Xavier, graças a Deus, e ele trabalhou isso com veemência também. Mas então é desses primórdios que ocorre essa questão. Aí, quer dizer, a doutrina vazia, onde ele com clareza vem falar sobre que a religião é o esforço da humanidade para comunicar com a essência eterna, ou seja, a maneira que a gente tem de comunicar com Deus, ou de ligarmos a Deus. E aí ele vai falar, né, sobre o espírito, mas como o espiritualismo, que ele estava querendo atingir todo, tá, no sentimento da busca do espírito, isolando-se um pouco do mundo material. Ele diz o seguinte: o espiritualismo moderno, ou seja, estava ali pegando o momento, dirige-se principalmente às almas desenvolvidas, os espíritos livres e emancipados, que querem por si mesmos achar a solução dos grandes problemas e a forma do seu credo. Aqui ele fala da fé raciocinada, fala da construção mesmo da fé, através da sua observação, do seu estudo, utilizando os recursos que estavam ali disponíveis, principalmente através do que já era codificado pelos Espíritos da doutrina. Então ele fala que teria-se, ou seja, quem teria condições de acompanhar, inicialmente, né, principalmente, as almas desenvolvidas, ou seja, que já tinham um anseio espiritual na sua própria reencarnação, né? Espíritos livres, não estava preso às convenções, aos dogmas, à sociedade, tinha que atestar aquela concepção, mesmo sem a compreensão. Então, tinha que ter essa liberdade espiritual para a busca da verdade. Emancipados, repete novamente, né? São livres. Então, buscar o próprio caminho, buscar a própria crença, desenvolver a própria fé. É que a doutrina nos fala da fé raciocinada. Então, sutilmente, ele coloca também nesse capítulo esse pensamento novo, convidando a todos a se libertarem, para que pudessem buscar essa construção de si mesmo, conhecimento de si mesmo. E ele fala um pouco também do futuro, do que nós podemos falar que talvez seria hoje. Ele coloca que dia virá todos os sistemas acanhados e envelhecidos, fundir-se-ão numa vasta síntese, abrangendo todos os reinos da ideia, ciências, filosofia. Hoje, reunir-se-ão na luz e será, então, a vida, o esplendor do Espírito reinando no conhecimento. Olha, ele fala que todas essas dissensões que tem nesse pensamento, nessa evolução, a ciência, a filosofia, tendem-se no futuro a se unirem para um pensamento mais único, para uma busca mais una, né, da compreensão da nossa existência, né, da nossa constituição física, psíquica e espiritual. Vai ser o reinado do conhecimento. Nós estamos vivendo a era do conhecimento. Hoje é a era da informação. Essa é. A tendência é a gente começar a somar, não a nos distanciar, né? E ele fala que esses sistemas isolados, né, acanhados, vão se fundir. Então, quer dizer, essas ideias
muito anteriores da questão dessa concepção tendem-se a se aproximar. E a gente vê acontecendo isso hoje, as pesquisas em torno da espiritualidade, nada mais é o convite a todos a participarem desse entendimento da vida espiritual. Isso está nas universidades, né? Escolas, nos laboratórios, a gente fala na questão da medicina. Estão todos aí buscando esses recursos espirituais para maior compreensão daquilo que não se é admitido, correntes diferenciais. Então, nós mesmos participamos de um projeto da UFMG sobre a interface da saúde mental e a obsessão devido ao trabalho realizado pela foi publicado no periódico católico da PUC, tratando claramente dos postulados espíritas, né, que nos é trazido pelo alto a favor da nossa compreensão. Então, quer dizer, são portas que vão se abrir para que essa ideia, esse pensamento vai sendo absorvido por aqueles que ainda distanciam dessa concepção maior da existência do espírito. A partir daí, entender o seu destino, as suas dores, como eu falo, através dessa percepção mais ampla. E é muito interessante essa evolução que Leon Denis coloca nesse capítulo. Nós, deve ser sabido de todos, mas o livro O Problema do Ser e do Destino da Dor foi lançado 100 anos depois. Um grupo de pesquisadores fizeram um estudo aprofundado desses 100 anos depois dessas construções, ou dessas instruções, ou dessa pesquisa, dessas orientações que consta nesse livro, lançar esse novo volume dentro do progresso, digamos, dentro de uma análise do que aconteceu, das afirmativas que constam no todo o conceituador. Eles lançam 100 anos depois, que é o Marcos Vinícius Russo, Carlos Eduardo Scioli, fizeram a organização dessa pesquisa. O fato interessante é que nós falamos lá do Congresso Internacional e a editora é AME Brasil. Nós sabemos do esforço da doutora Marlene Nobre, na Associação Médica Brasileira, para levar esses conceitos científicos, essa união científica em torno dos postulados de Kardec, principalmente, e Chico Xavier, ou da doutrina espírita como um todo, para esse estudo, para esses encontros. E a Marlene Nobre, ela funda, então, a Aliança Médica Internacional, um esforço maior, na França, baseada, inspirada por Leon Denis e Dr. Bezerra de Menezes. Então, a tarefa gloriosa que ela tem de levar a doutrina espírita no meio científico. Conhecimento, a gente deve... Bom, então, voltando ele fala que nós vamos ser reconhecimento da ciência e filosofia. Então, ele fala num acordo magnífico, que vai haver desses 3 segmentos para a era do espírito. As ciências fornecerão a precisão e o método na ordem dos fatos. Trabalha com exatas. As filosofias, a rigor das suas deduções lógicas. A poesia, a filosofia é a aplicação disso, a análise, conhecimento adquirido. A poesia, que vai direto ao sentimento, terá irradiações de suas luzes e magia das suas cores. Quem leu o Espiritismo na Arte vai entender esse pensamento, essa energia, ou seja, é transformador, é o que a gente faz nas nossas orações. Na nossa reunião, o Paulinho falou, os pensamentos, a energia provada e canalizada. Ele nos traz essa visão. Por fim, ele fala da religião,
vai juntar essas qualidades do sentimento e a noção da estética elevada. Então, a religião é que nos faz projetar para o alto. A gente pega tudo esse material filosófico e científico, né, que nos toca através do sentimento, nós nos projetamos aonde? Para Deus, beleza da vida, para a beleza do universo, né? Se torna uma linda poesia aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, ao nosso coração. Então, é essa expectativa que nos traz da evolução do pensamento rumo ao Deus, através da ciência e da fé. Então, claramente, nesse capítulo, ele faz, né, uma análise bem completa do triplo aspecto da doutrina espírita. E a gente vai ver que essa questão da evolução é também falado no Brasil, coração do Papa, trabalhando o pensamento. Quando Humberto Campos escreve, né, o século atual, como saber, vai ser assinalado pelo a face da Terra. Nesses 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 que nós vivemos no século XX. Essa preparação dos outros 100 que hão de vir, que a gente entende que é a preparação para o mundo de generação, onde esse pensamento, esses conceitos, essa ideia, esse sentimento, os paralelos deve estar mais firmado em nossa mente, em nosso coração. Está lá no Brasil, coração. E nós falamos do triplo aspecto da doutrina espírita. São também fazer por quê? Todo estudo, como eu disse, reporta muito esse triplo aspecto. Então, vamos ver o que Kardec nos coloca. Kardec, depois do lançamento do Espírito, ele foi lançar o que é o Espiritismo, porque as perguntas vieram destinadas através da obra. Kardec, com um senso encarnado, um senso prático, né, objetivo, ele criou o que é o Espiritismo para todo mundo entender qual que era o pensamento, que é esse pensamento estimulado por depois em suas obras, né? Mas Kardec, no Espiritismo, para aqueles que tivessem interesse de conhecer, ele coloca esses 3 aspectos como baliza, né? O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação, doutrina filosófica. Como ciência, a prática ele consiste nas relações que se pode estabelecer com o espírito. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que devem decorrer dessas relações. Então, ele trabalhou inicialmente, né, a ciência e a filosofia. A ciência através da observação, né, e as consequências morais que eram aplicadas em a sua filosofia nessas relações. Lembramos que, até então, não era desenvolvido o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele vai tratar o aspecto religioso com mais detalhes mais à frente. Então, quando ele fala a evolução do pensamento, ele fez uma reflexão em torno das religiões também, porque ele trouxe muito firme nesse capítulo a necessidade da evolução do pensamento da ciência, né? Então, a gente vai ver que começou isso lá atrás, com muitos deuses, como quiser, para começar a comunidade de pensamentos, o cristianismo também com a mesma proposta, trazer essa para todos nós como aqui. Aí a gente vê a adoção do cristianismo da Igreja Católica, que é protestada aquelas ideias, aqueles dogmas pelo Espiritismo, depois que a gente vai chegar à doutrina espírita. Eu creio que a concepção que Denise trouxe nesse capítulo, digamos que é essa linha de ideias, né, que é
a nossa própria civilização, a nossa própria trajetória. E a gente vê também, quando ele fala de sistemas que vão, né, ficando acanhados, vão ficando distanciados, enfraquecidos. Então, a gente vê que essas dissensões causam mais enfraquecimento e emoção, porque unidade de ideias. O catolicismo se fragmentou da igreja romana, na passando da libertação, nós temos igreja brasileira, nós temos renovação carismática, nós temos americana, que trabalha na mesma linha, mas com algumas ideias e pensamentos diferenciados. O protestantismo começa na reforma, né? Hoje nós temos também vários segmentos, abraçando as suas ideias particulares. Batista, presbiteriano, Getsemane, Testemunho de Jeová, Universal, Mundial, que tira também um pouco da unidade da ideia inicial. Então, isso tudo já são fragmentos para que possam ter, vamos dizer, as aberturas que vêm ao nos unir todos como cristãos a partir do momento do entendimento da espiritualidade e da moral. Nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe. Segundo Kardec, quando ele escreve o Evangelho, ele fala justamente isso. Nós podemos ter várias divergências na nossa interpretação, mas se todos nós voltássemos ao ensinamento moral de Jesus, é aí que nós vamos achar a nossa unidade. E não tem dúvida nem outra interpretação, né, que nós podemos ter ao observarmos a moral. Kardec nos a todos os religiosos, para todos os cristãos voltar para esse ensinamento, má dissensão, má interpretação. As outras até pode ter divergência, por causa o distanciamento da ideia. Portanto, para isso, nós vamos descobrir esse caminho. E Emmanuel nos reforça no por esse aspecto da doutrina, no aspecto religioso. Emmanuel nos diz, apresentando o Espiritismo na sua feição de consolador, tido por Cristo, 3 aspectos diferentes, científico, filosófico e religioso. Qual desses aspectos é o maior? Pergunta feita lá. Resposta. Podemos tomar o Espiritismo simbolizando o modo como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam a Terra por simbólica, porém a religião é o ângulo divino que liga ao céu. A mesma coisa que o nosso querido Leonardo fala no seu livro sobre o ser destino. Depois ele fala dos 3 aspectos, Emmanuel, o Consolador. E ele nos alerta que o aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre campo nobre de investigações humanas, como os outros movimentos científicos. O que ele diz? Que a ciência e a filosofia, nós temos esse aspecto, todos esses movimentos que nós citamos têm esse esforço, mas só da doutrina, né? Um aspecto científico e filosófico, todas as doutrinas trabalham nisso. Mas o que ele diz? Os ensinamentos que nos trazem o Espírito, né, de natureza, de reviso ao aperfeiçoamento da humanidade, né, o religioso é que repousa a grandeza, hoje constitui a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação e definitiva para o homem, para a grandeza do seu imenso futuro. O que Emmanuel nos coloca, então? Que esse aspecto científico é de natureza intelectual, progresso da humanidade. Agora, o aspecto religioso é a conquista individual, nos projeta para a divindade. É aí que reside essa restauração que fala do Evangelho. Né? Pela essa evolução do pensamento, os enganos, como aquela gotinha de chuva que caiu na terra e se misturou, o aspecto religioso que a doutrina nos traz é justamente para fazer essa purificação, né, na nossa compreensão da nossa ligação com o nosso sentimento.
Fiz o aperfeiçoamento. O que é aperfeiçoamento? Tirar as nossas impurezas, as nossas mazelas, é partir para a evolução. Né? É o crescimento espiritual do ser que conta na sua presente encarnação e todas as encarnações que a gente perfeita buscando essa evolução da verdade. Então, ali que está o segredo, né? É a interpretação, é a compreensão dos recursos que a doutrina espírita nos trouxe para a compreensão do Evangelho. Tanto é que foi o terceiro livro, né? Que foi trazido pelo Allan Kardec para nosso crescimento espiritual. Então, o que ele fala da filosofia? Né? É uma interpretação sintética de todas as atividades da Terra. A pergunta, se essa interpretação ela sintetiza todas as atividades, todas as nossas experiências, nós podemos, como filosofia. Ele fala que, de fato, constitui uma suma das atividades evolutivas do espírito encarnado. Suas equações são energias que efetuam a ciência espiritualizando-as, os princípios, até que, unidas uma à outra, indissoluvelmente penetra o ato das verdades. Então, ele de tudo, a ciência, que essa suma da experiência do espírito é que vai se fecundando para o conhecimento e a experiência para que nós podemos entrar nas verdadeiras, né, as verdades eternas. Ou seja, vamos ter um maior conhecimento do espírito. Nós estamos trabalhando hoje, a proposta é essa. Né? A evolução sempre. E a regeneração não será um novo estágio para o espírito permanecer encarnado. Ou seja, Kardec ainda nos alerta sobre essa transição, que é muito parada. Vai pegar só um gancho, né, da regeneração da humanidade, tem obras póstumas. Ele fala do espiritismo nessa questão, o papel do espiritismo, né? Ele diz que é o caminho que conduz à renovação, porque há dois ou maiores obstáculos que ele se opõe: a incredulidade e o fanatismo, dois extremos. Então, o pensamento religioso de Kardec, né? O conhecimento que os espíritos nos traz, as instruções que ele nos traz, tende a romper a incredulidade e o fanatismo. Desenvolve sentimentos, todas as ideias que correspondem aos objetivos da nova geração. Então, qual que é o trabalho, né? Trazer essa nova mentalidade para a nova geração, segundo Kardec ainda, né? Se confunde os dois elementos dessas gerações na atualidade. Colocados no ponto intermediário, se estima a partida e a chegada de outra. E já assinalando a chegada dos novos pelos caracteres que eles são mais peculiares. Que essa nova geração cabe dar o progresso e vai se distinguir pela inteligência e a razão geralmente precoces, ou seja, maior lucidez, próprios aprendizados através das encarnações, juntas ao sentimento inato do bem e às crenças espiritualistas, que constituem sinal indubitável de certo grau de adiantamento. Então, aqueles espíritos que conseguiram um adiantamento maior aqui nessa compreensão da espiritualidade, da evolução do espírito, da ligação com Deus, serão eles que vão fundar essa nova geração, reencarnar, trabalhando esses conceitos com mais clareza, com mais união que nós conseguimos. Então, a nova geração é que vai fundar esse progresso moral, que vai cumprir essas previsões ou essas orientações, ou naturalmente o caminhar evolutivo da humanidade. Bom, meus amigos, a reflexão nossa gira em torno disso, Leon Denis, que Kardec. É interessante a gente ver esse aspecto do pensamento nos favorecendo esse meio espírito.
E eu vou encerrar com o melhor que está tendo. A lição do livro Egípcio, lição 54, 7 de novembro de 1957. O Espírito, 100 anos após o Espírito ser trazido para nós na Terra, 100 anos depois, nós temos essa mensagem chamada em plena Era Nova. Segundo os Espíritos, nós já teríamos iniciado essa construção da Era Nova, que a gente sabe é demorada, mas nosso olhar, que é rápido. Então, o que nos fala? Que nós estamos sendo chamados a raciocinar em termos de espaço e tempo. Nessa hora, sem dúvida, o Espiritismo é a força capaz de auxiliar as criaturas a fim que se desfaçam das cristalizações dogmáticas do caminho religioso, para que o pensamento do mundo, liberto de todos os cárceres e de todas as fantasias, possa acompanhar a ciência em suas arrojadas iniciativas e a filosofia em suas imensas realizações. Nós recebemos essa instrução do Filho, né? Então, ele termina dizendo: de fato, a Terra vê-se à frente de uma era nova, sacudida pelo alvião científico, sente-se a mente do mundo abalada nos alicerces. É o progresso em todas as direções, conclamando os homens ao despertamento espiritual para a vastidão soberana da vida. Essa é a nossa mensagem. E Kardec deixa essa lei, né? O ensinamento total dele: nascer, renascer novo, progredir sempre. Tal é a lei. Então, para que o progresso inevitável nos encontre na posição, trabalhadores decididos e resolutos na construção, nós que temos que fazer esse trabalho, esse esforço, a receber novas encarnações para que possamos continuar o nosso progresso espiritual e agradecendo a bênção da doutrina espírita, a bênção do esforço, todos os espíritos, todos os médiuns que trouxeram essa realidade, para que possamos ter essa luz ativa na nossa vida. Rogando a Jesus que abençoe a todos. Viva Jesus! Um abraço, filho.